Muitas pessoas têm uma grande dificuldade para definir o seu público-alvo. É isso que hoje você vai aprender aqui nesse vídeo no canal Dicas da Coach Lu, comigo, a especialista em gestão de carreira e negócios, Luísa Comer. Sejam todos muito bem-vindos. Para que o seu negócio de fato seja efetivo e ele entregue algo a alguém, você precisa entender quem é esse alguém. E é justamente isso que a gente chama de estudar e entender o nosso público-alvo. O seu público-alvo, então, são aquelas pessoas que terão interesse, que terão necessidade, que terão desejo do serviço que você está aí prestando, certo? Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Percebam então que o seu produto ou o seu serviço, pessoal, eles não são para todo mundo. Não tenha esse preconceito que muitas vezes a gente tem de querer vender tudo para todo mundo. É aquela história, quem fala com todo mundo não está falando com ninguém. Então, aceite que você precisa definir o seu público-alvo. E não me venha mais com aquela história de mas aqui produto é para todo mundo! Não é para todo mundo. Combinado? Nós utilizaremos 4 fatores para te ajudar a entender e delimitar o seu público-alvo. O primeiro deles é o de caráter geográfico e diz respeito à localização, às localidades que você consegue atender a esse público-alvo. Colocando de outra maneira, diz respeito a onde esse público-alvo está. Nós podemos diferenciar essa questão geográfica por municípios, regiões, estados, países, continentes, certo? Então você vai entender exatamente aonde está o seu público-alvo. Atenção, atenção! Com o advento da internet, certo? Com a tecnologia cada vez, certo? Permitindo a proximidade, ainda que a distância das pessoas, esse caráter precisa ter uma atenção redobrada. Entenda, o seu serviço, ele pode ser prestado à distância? Você consegue atingir pessoas que estão longe de você geograficamente, mas que você pode acessá-las pela internet? Lembre-se disso para considerar o seu público-alvo. O meu, por exemplo, eu consigo atender pessoas do país inteiro. Nesse momento, exatamente, eu estou com clientes na França e nos Estados Unidos. E eu atendo aqui do Brasil, do interior do estado de São Paulo. O segundo ponto a ser considerado é a questão demográfica. E aqui a gente precisa dividir entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Se nós estivermos falando, certo, de pessoas físicas, nós vamos analisar questões como idade, sexo, escolaridade e renda. Se nós estivermos falando sobre pessoa jurídica, nós vamos analisar questões como ramo de atividade, se tem filiais ou se não tem filiais, número de funcionários e faturamento. Podemos ainda citar o terceiro e o quarto de maneira conjunta, que são as questões, as avaliações psicográficas e também comportamentais. Aqui você vai entender o estilo de vida desse seu cliente, você vai entender o que o seu cliente consome, como ele consome, o que ele acredita, os seus pontos de vista diante da vida e também diante do mercado. Quando você faz isso, você consegue entender crenças, valores e princípios do seu cliente. Antes de finalizarmos o vídeo, eu ainda quero falar com vocês sobre 2 tópicos extremamente importantes e que vão te ajudar a explorar todos esses conceitos a respeito do seu público-alvo. O primeiro deles, pessoal, trabalhem o entendimento das dores desse público-alvo. Entenda
Quais são os problemas que você de fato está ajudando a solucionar? Muitas vezes a gente pensa no serviço e a gente pensa na utilidade do serviço, só que a gente não entende exatamente a dor que ele vai solucionar. A gente tem uma visão, só que a gente não se aprofunda nisso. E quando você começa a estudar e se aprofundar e entender mais das dores do seu cliente, fica muito mais fácil você entender novamente esse cliente. E com isso desenhar o seu público-alvo, porque você vai ter maior clareza sobre as reais necessidades dele. Você vai ter maior entendimento também sobre os seus princípios, os seus valores, os seus sonhos, através das suas dores. Por fim, mas não menos importante, eu quero trazer aqui para vocês a diferenciação entre público-alvo e persona. Afinal de contas, hoje em dia a gente fala muito de entenda a sua persona, trabalhe a sua persona, e muitas pessoas ficam, tá, mas aonde está a persona nisso tudo? Quando você definiu o seu público-alvo, você entendeu quem são os seus potenciais clientes e aquelas pessoas que têm interesse em consumir o seu produto ou serviço. Quando você faz isso, você está mais apto a criar a sua persona. Quem é a sua persona? É o seu cliente ideal. É realmente linkando aqueles 4 passos anteriores e entendendo a dor, quem é o cliente. Muitas empresas, inclusive, criam a sua persona dando nome a ela. Então, nomeiam essa pessoa e criam essa pessoa imaginária, por assim dizer, mas que é exatamente o cliente que eles buscam. Quando você consegue criar a sua persona, que seria um passo após o seu público-alvo, você consegue, de fato, definir e pormenorizar cada uma das necessidades, das dores, dos princípios e dos entendimentos desse público-alvo. Empresas maiores que têm a sua persona, inclusive, distribuem e explicam tudo isso para várias das suas equipes, nos mais variados setores. Afinal de contas, todas as pessoas dessa maneira vão trabalhar de maneira mais alinhada. Luísa, eu sou sozinho na minha empresa, sou só eu, profissional liberal. Não tem problema algum, faça a sua persona também, porque isso vai te ajudar muito. Você vai ter entendido o seu público-alvo e aí você vai ter realmente delimitado isso através da criação da sua persona. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Falamos aí sobre como definir o seu público-alvo, algo extremamente importante. Você já sabe qual é o seu público-alvo, ou depois disso com certeza vai conseguir, mas ainda tem dúvidas, como por exemplo, como atender esse potencial cliente? Temos vídeo aqui no canal Dicas da Coach Lu sobre atendimento ao cliente. É uma dica simples, básica, fácil e que eu sei que vai trazer grandes resultados. Muito obrigada e até a próxima!